Fala, fera, e aí, tudo certinho? Vídeo de resolução de questões da lista 15 disponível aí para vocês. Vou começar pela sexta questão, ela foi a mais pedida nessa semana. Galera falando muito comigo a respeito dela. Vamos fazer. Ela aparentemente é difícil, mas a resolução dela, quando você pega o fio do pensamento, você desembesta e faz ela tranquilamente. Vamos embora. Ela fala assim, ó. Sexta questão. Analise o gráfico abaixo, aí ele me dá um gráfico de período, ó, de período por comprimento, certo? Não é comprimento de onda, é comprimento. Se fosse comprimento de onda, ele teria que escrever comprimento de onda, tranquilo? Beleza. Ele fala assim, ó, em uma série de experiências foi medido para 3 valores de comprimento L, ou seja, o tamanho dessa, eu acho que é uma corda, né? Enfim, o período de oscilação correspondente a meio comprimento de onda estacionária entre as extremidades fixas de uma corda, com densidade linear de massa 0,60 kg por metro. Ou seja, ele está dizendo que para meio comprimento de onda, isso aqui é igual a L. Ele falou isso aqui, ó, vê, ó. Para 3 comprimento L, o período de oscilação correspondente a meio comprimento de onda. Ou seja, L é meio comprimento de onda. L é meio comprimento de onda. Ele falou isso no texto, certo? E ele me dá a densidade linear da corda. Então ele me deu o U da corda, certo? Que é aquele Uzinho. Que a gente chama de Mi, né? A densidade linear da corda, que é 0,60 kg por metro. Beleza? Ele me deu isso. Aí ele fala que os resultados representados no gráfico linear, da figura acima, indicam que a tensão na corda, ou seja, ele quer a tensão na corda, em newtons, para todas as experiências, foi igual a... Então ele quer justamente a tensão da corda, certo? Cara, ele falou de corda e falou de tensão da corda. Quando a gente está em ondulatória, existe uma relação matemática que a gente chama de equação de Taylor que relaciona a tensão da corda com a velocidade da onda propagada na corda, certo? Então é aquela equação de Taylor, V, certo? Meu V ficou muito troncho, né? Deixa eu voltar aqui. Ó, V igual a raiz quadrada de T sobre U. Lembra disso, fera? Equação de Taylor. Aí vê, eu vou elevar os dois lados ao quadrado para poder eliminar essa raiz. Já que eu quero descobrir a tensão, ok? Então, V ao quadrado fica V ao quadrado. E raiz quadrada ao quadrado, a raiz é eliminada, né? Fica T sobre U. Beleza. Professor, por que você está fazendo isso? Cara, eu quero T, certo? Para eu achar T, eu tenho que ter o valor de U, que ele já me deu. E eu tenho que ter o valor de V, que ele não me deu. Mas eu vou pensar uma coisa importante aqui. Cara, lembra que esse T é de tensão, certo? Eu vou escrever esse T como sendo F, para a gente não confundir, porque eu vou ter que usar o período aqui, certo? Então, entenda esse T como se fosse a força F, certo? Beleza, eu vou descobrir esse F daí. Tu lembra, olha aqui para cima, Fera, olha aqui para cima, pro asterisco, olha aqui para cima. Tu lembra que velocidade de uma onda, ela é lambda vezes F, ou então a velocidade é lambda sobre T? Tu concorda que nessa questão daqui, nessa sexta questão, ele não fala de frequência, ele fala de período. Ó, ele fala de período, certo? Eu vou até voltar para não ficar em cima do gráfico ali. Ó, ele fala de período, certo? Se ele fala de período, então eu vou usar essa relação daqui, certo? Tu vai entender por quê. Cara, V é igual a lambda sobre T. Então, no lugar de V, onde tiver V na minha equação, eu posso colocar lambda sobre T. Olha aqui, ó. Eu vou ficar com lambda sobre T, tudo isso ao quadrado é igual a F que eu quero sobre U. U eu já vou colocar o valor, que é 0,60, tranquilo? Beleza. Cara, o comprimento de onda eu não tenho, mas eu sei uma relação importante para ele. Olha essa relação daqui, fera. Vou trazer ela aqui para baixo para escrever. Lambda é igual a 2 vezes L. Tu concorda? Tu concorda, fera? Passei o 2 aqui que está dividindo e multiplicando. Então, no lugar de lambda aqui, eu posso colocar 2L sobre T, tudo isso ao quadrado. É igual a F, que eu tanto quero, sobre 0,60. Beleza? Se tu olhar para o gráfico, ele me dá um certo período para um certo comprimento L da corda. Então, eu posso escolher qualquer desses 3 números. Se eu escolhesse 5, eu teria que escolher o período 1. Se eu escolhesse 2,5, eu teria que escolher o período 0,5. Óbvio que o número mais fácil de trabalhar é 1, então eu vou trabalhar com 1. Eu vou escolher o comprimento L igual a 5 e vou trabalhar com um período igual a 1, certo? Então eu volto para cá e só substituir. Vai ficar assim, ó, vê? Vai ficar 2 vezes L, que é 5, sobre o período que é 1. Tudo isso ao quadrado. É igual a F sobre 0,60.
Beleza, fera, escolhi 5 em 1, mas eu poderia ter escolhido qualquer outro resultado e teria que dar a mesma resposta, certo? Gráfica linear. Então, ó, vamos terminar isso aqui, vamos terminar? 2 vezes 5 dá 10, certo? 10 dividido por 1 continua dando 10. O resultado de tudo isso aqui, que é 10 ao quadrado, vai dar 100. Então, eu vou ficar com 100 igual a f sobre 0,60. Concorda comigo? Logo, esse 0,60 vai passar multiplicando o 100. F vai ser igual a 100 vezes 0,60. Quando eu multiplicar isso aqui, vai dar exatamente 60 newtons. Beleza? Achei quanto equivale a força F. Alternativa letra A. Tranquilo, fera? Cara, a questão é difícil, certo? A questão é difícil. Mas quando tu pega o fio da questão, é só substituir. Só colocar uma formulazinha dentro da outra que tu vai chegar no final da resposta, beleza? O princípio dessa questão era imaginar que, como ele está falando de densidade linear da corda, está falando de comprimento, está falando de período, e ele quer a força, ele quer a tensão, então só tem a equação de Taylor para me dar essa resposta. Tranquilo, fera? Vamos embora para a próxima questão. Fera, 17ª questão, ele fala assim, ó, a onda mostrada na figura abaixo se propaga com velocidade de 32 metros por segundo. Analisando a imagem, é possível concluir que a amplitude, o comprimento de onda e a frequência dessa onda são respectivamente. Cara, já dá para achar o comprimento de onda, né? Até porque esse eixo aqui de baixo é um eixo de distância. Então, ele me dá o comprimento de onda. Se fosse um eixo de tempo, ele me daria o período, certo? Mas ele é um eixo de distância. Então, ele me dá o comprimento de onda. E, cara, o comprimento de onda é justamente a distância de uma oscilação, que é justamente isso que a gente está vendo. Ele já me deu uma oscilação, certo? Se tu quiser achar de outra forma, tu poderia fazer aquela maneirazinha que eu dei na aula, né? Achar 4 bolinhas, ó. 4 bolinhas é um comprimento de onda. Beleza, fera? Massa. Então, ó, eu tenho uma oscilação completa aí que vale 8 centímetros. Então, um comprimento de onda vale 8 centímetros. Acabei de achar o comprimento de onda, certo? A amplitude é a coisa mais fácil do mundo de se achar, né? A amplitude é justamente essa distância daqui, ó. Do eixo de orientação até um pico, ou então do eixo de orientação até um vale, certo? Tu escolhe como fazer. Então, a amplitude, ela vale exatamente 1 centímetro também. E ele quer saber qual é a frequência. Cara, para achar a frequência, V igual a lambda vezes F. A velocidade é 32. O lambda, eu vou cometer um erro aqui e eu acho que tu já sabe qual é. 8 vezes F. Qual foi o erro, fera, que eu cometi? Cara, 8 está em centímetros e a velocidade está em metros por segundo. Posso utilizar assim? De jeito nenhum, certo? De jeito nenhum. Então, ou eu transformo a velocidade para centímetros por segundo, ou eu transformo o comprimento de onda para metros. Você escolhe o que fazer, certo? Eu vou transformar a velocidade de metros por segundo para centímetros por segundo. Até porque a frequência, para ela só importa que a velocidade esteja em distância por segundo. Se está em metros por segundo, centímetros por segundo, quilômetros por segundo, tanto faz. O importante é que esteja por segundo a velocidade, tranquilo? Então eu vou transformar a velocidade de metros por segundo para centímetros por segundo, multiplicando por 100. Vai ficar 3.200. Multipliquei por 100. É igual a 8 vezes F. Tranquilo? Então, F vai ser igual a 3.200 dividido por 8. Certo? Pessoal, 32 dividido por 8. Na minha época, isso dava 4. Certo? E 2 zeros, então 0, 0. A frequência é de 400 Hz. Tranquilo, fera? Então, ó, ele quer, nessa ordem, ele quer que a gente calcule a amplitude. A amplitude vale quanto? A amplitude vale 1. Então, a amplitude vale 1 centímetro. Beleza. Ele quer que a gente calcule, nessa ordem, o comprimento de onda, que a gente já achou, de 8 centímetros. Beleza. E ele quer, depois, a frequência, que a gente calculou e deu 400 Hz. Beleza. Que alternativa eu encontro exatamente isso aqui? Eu encontro a alternativa letra E. Letra E, de estado. Tranquilo, fera? Letra E, respondido 17ª questão. Vamos embora para a próxima questão. Fera, 18ª questão. Ela é bem parecida com a 17ª, ok? Mas vamos resolver. Eu escolho sempre as questões que os alunos mais me perguntam durante a semana, certo? Então, às vezes as questões são repetidas porque o aluno tem dúvida no mesmo tipo de questão, certo? Então, vamos embora. Se tu assiste muito esses vídeos e vê que tuas questões não estão inclusas, fala comigo. Ladarel, eu tô com essas questões, geralmente tu não faz ela. Aí eu faço só contigo, eu te mostro, eu te mando áudio, eu te mando vídeos. Enfim, a gente vai se ajudando. Beleza? Vamos embora. Ó, 18ª questão, ele fala assim. O gráfico acima representa uma onda que se propaga com velocidade constante, de 200 metros por segundo. Ele me dá a mesma coisa da outra. Ele me dá a velocidade, a outra também me deu a velocidade. Ela me deu a velocidade nessa aqui.
E ele quer que eu calcule a amplitude, o comprimento de onda e a frequência. A mesma coisa, exatamente a mesma coisa, certo? A amplitude, cara, vamos calcular. Concorda que a amplitude é do eixo principal, que é o eixo de referência, até o pico? Não é isso? E ele me dá a distância de um pico até um vale, ele me diz que é 2,4 centímetros. A amplitude é exatamente a metade disso. Então a amplitude, já respondida, vale 1,2 centímetros. Não tem muito o que fazer, certo? O comprimento de onda, ó, eu vou achar as bolinhas, certo? Vou dividir ao meio e achar quantas bolinhas tem um comprimento de onda. O comprimento de onda tem 4 bolinhas. Então, ó, uma bolinha, 2 bolinhas, 3 bolinhas, 4 bolinhas. Então, o comprimento de onda é daqui até aqui. Então, é de 0 até 2. Então, um comprimento de onda vai ser exatamente 2 centímetros. Lembrando que esse eixo daqui é de distância. Se o eixo fosse de tempo, então a gente acharia o período em vez do comprimento de onda, ok? Mas como ele me deu uma distância, então eu vou achar o comprimento de onda. Beleza, Fera? Então achei o comprimento de onda. E o que é que ele quer agora? A frequência. Velocidade é comprimento de onda vezes frequência. A velocidade é 200. O comprimento de onda. Vou cometer o mesmo erro da outra questão. 2 vezes a frequência, que é o que eu quero. Tá certo isso, Fera? Não, de jeito nenhum. Esse cara aqui ele está em centímetros e esse cara aqui está em metros por segundo. Para a frequência, basta estar por segundo. Então, ok. Mas eu tenho que casar essas duas unidades. Transformo um em outra ou outra em uma, certo? Tanto faz. Eu vou transformar 200 centímetros, eu vou transformar isso em... Não, desculpa. 200 metros por segundo, eu vou transformar em centímetros por segundo, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Esse 200 passando para centímetros por segundo é multiplicar por 100, concorda? Então, vai ser 200 vezes 100, certo? Passei para centímetros por segundo, para casar com o comprimento de onda que está em 2 centímetros. Professor, eu poderia transformar o comprimento de onda para metros? Pode também, sem bronca nenhuma. Mas tu ia trabalhar com vírgulas, certo? E aí, às vezes, não é tão interessante na hora do Enem, porque tu pode se embananar, certo? Então, fica tranquilo em termos de calcular a frequência em hertz. A velocidade tem que ser por segundo. Se é quilômetros por segundo, metro por segundo, centímetro por segundo, pouco importa. Só importa que a velocidade esteja por segundo e que ela case com a unidade do comprimento de onda. É simplesmente isso. Então, ó, 200 vezes 100 vai dar exatamente 20.000, certo? 20.000, igual a 2 vezes F. Então, F vai ser igual a 20.000 dividido por 2. Cara, 20.000 dividido por 2 é 10.000, concorda? 10.000 Hz. Eu posso escrever esse 10.000 Hz, como na alternativa está em quilo, ó, kilohertz. Quilo é a mesma coisa que 10 a terceira, então é esse 3 daqui, certo? Então é 10 kHz. Então 10 kHz. Tranquilo, fera? 10 kHz. Então ele quer nessa ordem. A amplitude vale 1,2, o comprimento de onda vale 2 e a frequência vale 10K, 10 kHz. Beleza? Isso a gente encontra em que alternativa, fera? A 18ª questão a gente encontra na alternativa letra D. Letra D, certo? Letra D, 1,2, 2 e 10K. Tranquilo, fera? Alternativa letra D. Finalizamos mais uma questão. Vamos agora para a próxima questão. Fera, 19ª questão. Cara, muito parecida também com a 18 e com a 17. Muito parecida. Notei que essa questão ela foi recorrente nas dúvidas do aluno, certo? Então, por isso que eu quis responder logo todas que geraram dúvida. Mas vamos lá. Ó, uma corda inextensível tem uma de suas extremidades fixadas em uma parede vertical. Na outra extremidade, um estudante de física produz vibrações transversais periódicas com frequência de 2 Hz. Nessa é diferente, ele não quer a frequência, né? Ela é bem parecida, mas só isso que é diferente. Nas outras questões, ele me dava a velocidade para eu calcular a frequência. Agora ele me deu a frequência e provavelmente vai pedir a velocidade, certo? Ele me deu a frequência de 2 Hz. Ele diz que a figura abaixo é a onda transversal periódica, resultante da onda. Ele me deu essas duas distâncias aqui, certo? Ele me deu essas duas distâncias. E ele me deu essa distância daqui, certo? Então a gente já sabe que amplitude e comprimento de onda eu já acho só pela figura. Vamos lá. Com base nesses dados, o estudante determina a amplitude, o período e a velocidade de propagação dessa onda. Esses valores são iguais a... Cara, ele quer a amplitude, ele quer o período e ele quer a velocidade, certo? Beleza. Nas outras questões ele pedia amplitude, comprimento de onda e frequência. Agora ele pediu amplitude, período e velocidade. Tranquilo. Vamos achar cada coisa? Vê como vai ser fácil. Primeiro, a amplitude, a gente sabe que a amplitude é justamente
a metade dessa distância total. Se ele me deu 40 centímetros, então a amplitude é 20 centímetros. A amplitude é a distância do pico até o eixo principal ou do vale até o eixo principal, certo? Tanto faz. Então a amplitude eu já achei. Vale 20 centímetros. Cara, ele quer o período também. Período é a coisa mais fácil do mundo para achar, né? Período é o inverso da frequência, certo? 1 sobre a frequência vale quanto? 2. 1 sobre 2 vai dar 0,5 segundos. Professor, por que deu em segundos mesmo? Porque a frequência está em hertz. Hertz é rotação por segundo. Então o período já dá de cara em segundos. Tranquilo? Achei o período, 0,5 segundos. Está faltando a velocidade. Velocidade é igual a comprimento de onda vezes f. Ou velocidade é comprimento de onda sobre período. Tanto faz. Vou usar o da frequência para não trabalhar com fração. Velocidade é igual. Epa, está faltando um comprimento de onda. Comprimento de onda é a distância de uma oscilação que ele completa, certo? Se eu traçar aquelas bolinhas, ó, vou traçar as bolinhas aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então o comprimento de onda é daqui até aqui, concorda? Ó, uma bolinha, 2 bolinhas, 3 bolinhas, 4 bolinhas. Então o comprimento de onda é essa distância toda daqui, que se olhar na figura é 10 mais 10, 20. Então o comprimento de onda vale 20 centímetros. Lembrando, eu vou até escrever aqui, comprimento de onda está em 20 centímetros, certo? Ele está em centímetros. Então a velocidade que eu vou achar provavelmente vai ser em centímetros por segundo, ok? Ó, o comprimento de onda 20 e a frequência 2. Então a velocidade vai dar 40 centímetros por segundo. Professor, por que centímetros mesmo? Ó, esse 20 ele está em centímetros, certo? E essa frequência aqui está em hertz. Se ela está em hertz, então vai dar em centímetros por segundo, porque o comprimento de onda está em centímetros. Mas, professor, ele quer em metros. Cara, lembra como é fácil transformar 40 centímetros por segundo passando para metros por segundo? Lembra como é fácil? É só dividir por 100. Lembra, de centímetros para passar para metros, divide por 100. Tanto a distância como a velocidade. E a volta multiplica por 100. De metros para centímetros, multiplica por 100. Tanto a velocidade como a distância. Ok? Tranquilo? Massa. Então a velocidade vai ser, passando de centímetros para metros, dividindo por 100, vai dar 0,4 metros por segundo. Tranquilo? Então vamos colocar na ordem. Ele quer a amplitude eu sei que é 20 centímetros, ok? Beleza? Ele quer a velocidade, eu acabei de achar a velocidade, 0,4 metros por segundo, não é isso? Desculpa, né? Ele quer o período antes, né? Ele quer o período antes. Deixa eu apagar aqui para a gente não ficar confuso. Ó, ele quer o período antes, ó, período. O período é quanto eu achei? O período vale 0,5 segundos. E agora sim ele quer a velocidade, que é 0,4 metros por segundo. Qual é a alternativa que eu acho isso daqui? Eu acho isso aqui na alternativa, ó, 20 centímetros, 0,504. Letra A, beleza? 19º, alternativa letra A. Tranquilo, fera? Questão 19 feita, bem parecida com a 18 e a 17. Vamos embora para a última questão. Quero fazer a 20ª questão com vocês. Essa 20ª questão ela é bem chatinha. Ela tem um D aí de difícil, mas assim, ela é difícil porque ela é chata, certo? Ela é chata, a gente tem que absorver muita coisa dela, ver muita coisa dela, então fica chata por conta disso, certo? Então vamos ter paciência, vamos analisar direitinho para tu entender, certo? Eu tenho que analisar basicamente os 3 itens que tem aí. Eu não vou nem ler a questão lá em cima, porque ela só fala que são 2 ondas, P e Q, e ele quer saber o que é verdadeiro ou falso dos itens, certo? Olhando para a figura, a gente sempre vai estar na figura para responder esses itens. Vamos responder o item 1. Ó, o item 1 ele fala assim: a onda P tem o dobro da amplitude da onda Q. A amplitude é a distância do centro até o pico, certo? Só que ele não me deu um eixo de referência aí, tu concorda? Se ele não me deu um eixo de referência, eu tenho que desenhar, certo? Aí eu vou desenhar aqui, ó. Presta atenção no que eu vou fazer. Do pico até o vale, se eu contar, são 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Então quer dizer que são 5 quadradinhos, o eixo de referência que passa no meio tem que ter 2 quadradinhos e meio para cima e 2 quadradinhos e meio para baixo. Tu entende isso, fera? Então é isso que eu vou desenhar, ó. Vê, eu vou desenhar aqui no meio dela, ó. Isso aqui é o eixo de referência. Lógico, tá um pouquinho troncho, até porque eu não estou desenhando com régua. Mas esse é o eixo de referência, certo? A mesma coisa eu vou desenhar para a onda Q. Para a onda Q, ó, são quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5. Então é a mesma coisa, o eixo de referência passa no meio, certo? No meio aqui, para que tenha 2 quadradinhos e meio para cima e 2 quadradinhos e meio para baixo. Com esse eixo de referência eu consigo achar a amplitude, eu consigo achar tudo, certo? A amplitude é a distância do eixo principal até o pico, certo? Ou então do eixo principal até um vale, tanto faz. Se tudo é 5,
Então a amplitude é a metade, 2,5 quadradinhos. Cara, a minha unidade hoje nessa questão não vai ser metros, não vai ser centímetros, não vai ser milímetros, vai ser quadradinhos, certo? Quadradinhos. Tranquilo? Beleza. Então eu não vou usar Q para não ficar confundindo com a onda Q, certo? Eu vou usar quadradinho mesmo, então é 2,5 quadradinhos, certo? Essa é a unidade. Tranquilo, fera? Então quer dizer que a amplitude da onda P é 2,5 quadradinhos. E se eu for olhar, a amplitude da onda Q é a mesma, porque a amplitude da onda Q é a distância do centro até um pico. Como tudo vale 5, então também é a metade, 2,5 quadradinhos. Então, quando ele fala que a onda P tem o dobro da amplitude da onda Q, isso é falso, né? Porque elas têm a mesma amplitude. Ficou tranquilo, fera? Beleza. Agora ele quer saber, ele fala assim, a onda P tem o dobro do comprimento de onda da onda Q. Cara, isso é verdade? Vamos ver? Ó, vamos ver. Um comprimento de onda é a distância para completar um ciclo, né? Olha para a onda P, a onda de cima. Eu vou começar daqui, tu pode começar de onde você quiser, certo? Mas eu vou começar daqui. Eu vou traçar aquela retazinha no centro da onda para achar as bolinhas. Ó, uma bolinha, duas bolinhas, 3 bolinhas, 4 bolinhas. Tu lembra que 4 bolinhas é exatamente um comprimento de onda? Então, um comprimento de onda é isso daqui que eu acabei de achar. Porque é quando eu tiver compreendido 4 bolinhas. Tranquilo, fera? Quantos quadradinhos tem? Tem. Ó, aqui é um quadradinho. Presta atenção aqui, fera. Um quadradinho, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos, 4 quadradinhos. Então, quer dizer que isso aqui é a amplitude, né? Isso aqui é a amplitude dele. Deixa eu botar aqui a amplitude. O comprimento de onda vai ser quanto? O comprimento de onda vai ser, vão ser 4 quadradinhos. Então, 4 quadradinhos. Beleza. Vamos agora para o próximo. Na outra, se tu notar, ele não tem quadradinhos exatos. Ó, eu vou começar daqui, desse ponto, certo? Vou traçar a retinha daqui para dividir a onda ao meio. Ó, vão ser 1 quadradinho, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos, 4 quadradinhos. Então ele termina aqui. Se tu notar, não tem quadradinhos exatos, mas é quase no meio de um quadrado. Então, ó, aqui tem uma metade de um quadrado, aqui tem outra metade de outro quadrado, aqui tem outra metade de outro quadrado e aqui tem outra metade de outro quadrado. Então, ó, metade com metade, um quadradinho, certo? E metade com outra metade, um quadradinho. Então, quer dizer que um comprimento de onda é daqui até aqui, são 2 quadradinhos, certo? Então, o comprimento de onda, essa aqui é a onda P e essa aqui que eu fiz agora é a onda Q. Então, o comprimento de onda da onda Q vão ser 2 quadradinhos. Cara, um é o dobro do outro? É sim. Então, o comprimento de onda de P é 2 vezes o comprimento de onda de Q. Tranquilo, fera? Então, achei a relação entre os comprimentos de ondas. Ele fala que a onda P tem um dobro do comprimento de onda da onda Q. Perfeito. Foi o que eu achei aqui, ó. Olha para cá. Foi o que eu achei aqui. Perfeito. Maravilhoso. Vamos no terceiro? Terceiro ele fala, a onda P tem o dobro de frequência da onda Q. Cara, tu lembra que a frequência é o inverso do comprimento de onda? Tu lembra disso? Então vê o que eu vou escrever. Frequência e comprimento de onda são inversos, certo? São inversos quando a velocidade é constante, quando a velocidade é a mesma. E ele fala aqui em algum momento da questão, aqui, ó. Considere que as velocidades de propagação das ondas são iguais. Então, elas têm a mesma velocidade. Se elas têm a mesma velocidade, o que acontece com o comprimento de onda de uma é o inverso para a frequência, certo? Vê o que eu vou fazer. Vê a forma rápida de fazer isso. O comprimento de onda, quando a velocidade é constante, não é o inverso da frequência. Então, no comprimento de onda de P, eu vou colocar 1 sobre frequência de P, que é igual a 2 vezes comprimento de onda de Q é 1 sobre a frequência de Q, certo? 1 sobre a frequência de Q, porque são inversos, quando a velocidade é constante, certo? Eu vou trocar de posição, ó, vou passar esse cara que está dividindo, multiplicando para lá, e vou passar esse cara que está dividindo aqui, passar multiplicando para o outro lado de lá. Vai ficar FQ igual a 2 vezes FP. Ou seja, a frequência de Q é o dobro da frequência de P. Vê o que ele fala no item 3. A onda P tem o dobro da frequência da onda Q. Falso. É a onda Q que tem o dobro da frequência da onda P. Beleza? Então, falso. Falso, tranquilo? Então, a gente só tem o item 2 verdadeiro. O item 2 sendo verdadeiro, alternativa letra B. Alternativa letra B. Tranquilo? Só o item 2 ele é verdadeiro. Ok, fera. Cara, presta atenção em tudo que foi proposto para tu. Se tu não gostou desse jeito que eu resolvi, fala comigo que eu tenho outro jeito para te mostrar, certo? É um jeito mais difícil, mais demorado, mas é um jeito que você possa entender, certo? Lembra que física tem vários caminhos para chegar na mesma questão. Escolha o melhor caminho para você, certo? Eu vou sempre tentar mostrar vários caminhos. Se tu não gostou desse, conversa comigo que eu te mostro outros. Beleza, fera? Então, ó, um cheiro para tu e até a próxima. Tchau!